Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um conflito que aconteceu entre 1896 e 1897. Ele ocorreu entre os sertanejos de Belo Monte contra o exército brasileiro e é marcado pela brutalidade com a qual Canudos foi destruída pelo governo brasileiro. O contexto em que Canudos surgiu é o contexto da Primeira República. À época, quem governava o Brasil era o Prudente de Moraes, e ele fez parte daquilo que nós nomeamos como República das Oligarquias. Esse foi um momento da história do Brasil em que se sucederam presidentes que faziam parte das oligarquias mineira e paulista e governavam pensando nos seus próprios interesses. Assim, os interesses da população em geral foram ignorados e uma série de questões sociais e econômicas foram deixadas para segundo plano. Logo, uma série de movimentos, tanto urbanos quanto rurais, eclodiram. O Brasil passava por uma série de transformações, não apenas o advento da República, mas inclusive uma mudança dentro das sociedades urbanas e rurais. Dentro das cidades, nós vamos ter um crescimento da camada operária, enquanto as áreas rurais elas serão completamente abandonadas pelo Estado, ficando ao jugo de coronéis e seus jagunços. Esse contexto de abandono estatal, ao mesmo tempo de grande desigualdade social, levará a um grande descontentamento e revoltas que vão eclodir ao longo de toda a Primeira República. Pensando no contexto rural, um tipo de revolta que vai ser recorrente são as que têm um caráter messiânico. Messiânico porque surgem lideranças que trazem a retórica da religião e do cristianismo como parte das motivações para que as pessoas se coloquem ao lado dessas lideranças. Em Canudos foi Antônio Conselheiro que fez esse processo. Ele trazia a palavra do cristianismo, a promessa de uma terra prometida e dizeres contra a República, que havia separado o Estado da Igreja. Assim, pouco a pouco ele foi unindo mais e mais sertanejos ao seu redor e juntos eles fundaram a comunidade de Belo Monte. A comunidade de Belo Monte criou suas próprias leis e seu próprio modo de viver e estar. Era como se existisse um Estado dentro do Estado brasileiro. Logo, isso era uma afronta à República. Ainda tão recente, se esforçava para se estabelecer dentro da mentalidade dos brasileiros. A comunidade de Belo Monte abrigava uma série de pessoas miseráveis que fugiam tanto do abandono estatal quanto da violência dos coronéis, e pouco a pouco foi crescendo, ao ponto de não poder mais ser ignorada pelo governo brasileiro. Assim, em 1896, o governo brasileiro mandou sua primeira expedição militar para lutar contra Canudos. E, surpreendentemente, os sertanejos venceram, porque esses sertanejos não tinham treinamento militar, eles eram miseráveis, que tiveram que usar do pouco armamento que tinham e de outras ferramentas para lutar contra o exército, e mesmo assim venceram. Foram necessárias, no total, 4 expedições para que o exército brasileiro conseguisse vencer os resistentes de Canudos. Quando conseguiram vencê-los, a vitória foi brutal. Eles acabaram com Canudos, que resistiu até o fim. Restam no final dessa história apenas 4 indivíduos, um velho, 2 homens feitos e uma criança, nas palavras de Euclides da Cunha.